Olá, bem-vindos a mais uma aula live. E o tema dessa semana, o tema de hoje é atalhos para a fluência. Sim, se você utilizar as técnicas que eu vou apresentar aqui para você da forma correta, elas vão configurar um atalho para você chegar à fluência. E você pode aplicá-las em outros idiomas também, se você quiser aprender além do inglês. Isso vai fazer com que você chegue mais rápido à sua fluência. Bom, primeiro passo que você precisa fazer é estabelecer uma meta. Você tem que ter um objetivo, uma meta de aprendizagem e dividi-la em submetas. Porque se você não faz um planejamento de como que vai ser o seu aprendizado, então você fica como um barco à deriva. Você vai ficar como um barco à deriva. E isso um barco à deriva, ele vai levando ali, ele vai sendo levado para onde a correnteza quer. Isso faz com que muitas pessoas não consigam chegar na fluência, tá? É isso que faz com que muita gente não consiga chegar à fluência. Ela não planeja, ela não tem um planejamento adequado, ela não sabe por que ela quer falar inglês, ela não sabe por que é importante falar inglês. Isso é muito importante. Se você não souber, você não vai ser motivada, você não vai saber para que você quer aquilo. Ah, você quer realizar um sonho? Muito bem. O que esse sonho vai te proporcionar? Vai te proporcionar melhor autoestima, porque você vai se sentir mais inteligente. Você quer assistir filmes e séries sem legenda, você quer entender, você quer usar para poder trabalhar. Né? Você precisa aí de trabalhar, você precisa de ganhar em dólar, você quer aumentar a sua renda. Ah, você quer ir para o exterior, porque você quer trabalhar lá, você quer ter uma vida lá. Você quer fazer um curso, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Enfim, por que você quer estudar? Aí você vai configurar esse objetivo e você vai fazer as suas metas e as suas submetas. A meta seria o quê? Em quanto tempo? 1 ano, por exemplo, 2 anos. E as submetas? O que eu vou aprender por dia? O que eu vou aprender semanalmente? O que eu vou aprender mensalmente? Por exemplo, você pode colocar aí uma submeta de aprender 10 palavras por dia. Em 10 frases, né? Eu já mencionei que quando você vai aprender uma palavra nova, você coloca ela no contexto de uma frase, para que você consiga entender em que contexto você pode utilizar essa palavra. Se você aprende 10 palavras por dia, no final de uma semana, se você estudar 5 dias, o correto seria 7, mas se você estudar 5 dias, você vai ter 50 palavras, 50 frases. No final de um mês vão ser 150 ou mais, né? Não sou muito boa de matemática não, gente. Então, assim, você vai estabelecendo pequenas metas, você estabeleça uma meta, um objetivo, uma meta e submetas. 50 palavras por semana, 10 palavras por dia, 5 palavras por dia, porque eu só tenho 15 minutos. Tá tudo bem se você tiver só 15 minutos, você pode aprender mesmo tendo somente 15 minutos por dia, porque o que vai fazer você aprender, o que vai fazer você te levar à fluência é a constância, é o contato. Você precisa de ter contato todos os dias. Por que nós aprendemos a falar português? Porque nós ficamos todos os dias, o dia inteiro, ouvindo as pessoas repetindo as coisas para a gente. Até que nós conseguimos entender e conseguimos repetir. É assim que você aprende o idioma novo. E é assim que você aprende qualquer idioma. Você precisa absorver, você precisa ouvir, você precisa ter contato. Tá bom? Eu falo isso muito aqui porque é muito importante. Aí você foi lá, mensurou, estabeleceu as suas regras, você estabeleceu as suas metas e você colocou metas mensuráveis, metas reais. Não adianta você colocar lá que você quer aprender inglês em 6 meses, sendo que você tem só 10 minutos por dia.
A menos que seja o seu quinto, sexto idioma, quarto idioma, tudo bem. Mas se for o primeiro idioma estrangeiro, você só domina a sua língua materna, você não vai aprender inglês em 6 meses estudando 15 minutos por dia. Você não vai chegar ao nível de fluência que você precisa. Então, você tem que ter metas claras, você tem que conseguir mensurar elas e elas têm que ser reais para que você não se frustre. Tem muito curso por aí, tem muitos professores, tem muita gente vendendo fluência em 8 semanas, fluência em 3 meses. É possível? É. Só que é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Aí você tem que analisar o seu contexto. Quanto de exposição você pode? O que você pode fazer pela sua fluência? Você tem que se perguntar isso. O que eu posso fazer para poder dedicar aí o pouco tempo que eu tenho, aumentar o meu contato com o inglês? Então você vai se perguntando isso e vai fazendo um planejamento, tá? Você tem que ter um planejamento adequado com o objetivo, as metas, as submetas. Aí você consegue começar aí a ter você consegue começar a caminhar. Você consegue pelo menos visualizar o que você vai fazer durante a semana. Bom, o que você pode fazer em seguida? Você fez esse planejamento. Aí você vai fazer o quê? Criar um hábito de estudar, aumentar o seu contato com o inglês. Sim, você precisa de fazer isso. É o que eu acabei de falar agora. Se você tem 15 minutos por dia, 15 minutos todo dia você vai ter um contato com o inglês. Ao longo do dia, você pode ir colocando pequenas atividades. Se vai de carro para o trabalho, vai ouvindo uma rádio, vai ouvindo uma música, vai ouvindo um podcast, vai ouvindo o áudio da aula que você faz. Se você vai de ônibus também é a mesma coisa, vai de trem, vai de metrô, ou seja, levou o filho para uma reunião, levou o filho para um médico, está lá aguardando, pode ter contato um pouquinho, está esperando ser atendido pelo médico, está esperando ser atendido lá porque você foi depilar, enfim, o que você pode colocar no seu dia a dia ao longo do dia? Você vai introduzindo aí pequenas atividades de 2 minutos, de 5 minutos. Isso vai fazendo com que você aumente a sua exposição. Você precisa ter exposição ao inglês. Se você não tiver exposição, você não vai aprender. Nós aprendemos nossa língua materna porque nós tivemos exposição. E você pode utilizar também das suas atividades rotineiras. Como que é tomar café em inglês na hora que você estiver tomando café? Como que é tomar banho? Como que é preparar uma refeição? Como que é fazer um relatório? Como que é ligar para um cliente? Eu preciso ligar para um cliente? Eu preciso fechar uma venda? Você vai pegando isso que você faz no seu dia a dia e vai pesquisando como que seria isso, como que seria essa estrutura, como que você falaria isso em inglês. E quando você estiver executando, você pode pensar nessa frase, nessa estrutura. Depois você pode escrever quando você tiver um tempinho. Você pode ir lendo. Você descobriu a estrutura, você joga lá no Google Tradutor para você ouvir a frase. Vai sair robotizado, mas pelo menos você vai ter uma noção de como que é a pronúncia, para você não ficar totalmente perdido. E você pode introduzir pequenos hábitos, você pode criar novos hábitos, você pode criar o hábito de estudar inglês, de ter contato aí 15 minutos por dia. Você precisa fazer isso aí de 21 dias a 60 dias. Tem pessoas que conseguem iniciar, introduzir aí um novo hábito em 21 dias e já tem pessoas que precisam de 60 dias. Comece com 21 dias, passe 30, 60 dias fazendo a mesma coisa. Não precisa ser exatamente no mesmo horário, você precisa de ter o hábito, de ter a consciência de que você tem que estudar, ouvir um podcast, ler, ouvir uma música, estudar uma música. Comece com coisas que você goste.
Ah, pega lá o joguinho do Duolingo e vai mexer no Duolingo, vai mexer no Hello English. Ah, eu gosto de outros tipos de joguinhos. Não tem problema. Desde que tenha exposição ao inglês, desde que tenha ali palavras em inglês, que você precise ir aprendendo, tá tudo bem. Você pode ir colocando essas pequenas atividades. E para você criar um novo hábito, você precisa de 21 dias a 60 dias para poder incluir um novo hábito. Então, você vai criar o hábito de estudar e vai criar o hábito de acrescentar no seu dia a dia. Tudo que você for fazer. Ah, eu vou tomar banho, eu vou lavar o cabelo, eu vou esfregar. Como que é isso em inglês? Eu estou ensaboando meu corpo. Eu vou no salão arrumar a unha. Eu vou depilar. Ah, eu vou fazer sobrancelha. Preciso fazer almoço. Eu preciso fazer uma roupa. Eu preciso anotar na agenda as minhas atividades, o que eu preciso organizar a minha semana. Então, você pega essas estruturas e você pesquise em inglês como que elas seriam. Você joga no Google como dizer tomar café em inglês, como dizer fazer uma roupa em inglês, como dizer levar o filho para a escola em inglês. E você vai tendo acesso a essas estruturas. Vão aparecer sites, vão aparecer professores explicando e você já vai aprender da forma correta. Quando você pega uma frase em português e joga ela no Google Tradutor, o Google Tradutor ele vai traduzir, só que ele vai traduzir ao pé da letra. E nem sempre os nativos usam as palavras que estão ali. Para você que sabe português, vai fazer sentido, mas para eles não. Vai soar muito estranho. Então, você pode ir pesquisando dessa forma. Depois eu posso fazer aqui uma aula com as estruturas mais utilizadas. Comenta depois aqui o que vocês querem que eu traga, que tipo de estruturas que vocês querem que eu traga, que eu já trago as estruturas montadas aqui para vocês, prontas, para vocês irem tendo contato, para vocês aprenderem, para vocês irem colocando aí no seu dia a dia, tá bom? Mas pesquise, tenha o hábito de pesquisar como que fala isso em inglês, como que fala aquilo em inglês. Você precisa ter esse controle, você precisa ter essa ação, essa atividade. Não é somente receber, escutar, ouvir, não. Você precisa pesquisar, porque quando você está pesquisando, o seu cérebro ele está ali mais ativo, você está ativando mais áreas do seu cérebro. Então, para você memorizar algo que você pesquisou, do que algo que eu cheguei e falei para você, fica bem mais fácil, tá? É a diferença de um estudo ativo para um estudo passivo. Estudo passivo é o que você recebe. Ativo é o que você coloca em prática, é o que você pesquisa. Você precisa ter a combinação dos dois. Bom, o que você pode fazer? Né? Você criou o hábito, você criou o hábito, você conseguiu ali introduzir as coisas que você faz no seu dia a dia para o inglês. Seja como uma criança de 6 anos, 7 anos, eu não sei qual é a idade que hoje em dia eles aprendem a ler. Seja como uma criança que aprendeu a ler. Quando ela sai na rua, que ela vê todas as placas, que ela vê todas as palavras, ela fica repetindo. Comece, utilize o seu universo, o seu quarto, a sua casa, a sua sala, a sua cozinha. Abra o seu guarda-roupa. Olha o que você tem ao seu redor, o banheiro, no escritório, na loja. Eu trabalho em loja, eu trabalho em escritório. Aí eu trabalho numa empresa grande que tem vários departamentos. Comece a observar os nomes dos objetos. O que você vê todos os dias para você ir memorizando. As atividades, as ações que você executa todos os dias. Para você ir começando com isso, tá? Já é um ponto de partida. E é claro, você vai ter contato com outras coisas também, né? Você pode, por exemplo,
Tá, você descobriu que no seu dia a dia, por exemplo, você precisa digitar um relatório, você precisa atender o telefone, você precisa marcar uma reunião, você precisa resolver lá o problema de um orçamento, você precisa conversar com o fornecedor, porque o orçamento está mais alto do que o valor que vocês têm disponível para efetuar uma compra, por exemplo. Como que você faria isso? Pesquise situações, pesquise textos, porque você vai encontrar textos de situações rotineiras, de situações que você consiga utilizar no seu dia a dia. Bom, você criou o hábito, você está introduzindo inglês no seu dia a dia, você já sabe por que é importante o inglês na sua vida, você tem isso bem claro para você, você já consegue visualizar você no trabalho novo, falando, conversando, coordenando a equipe, né, que você precisa, você consegue se ver numa viagem, você tendo autonomia, você não precisando depender de outras pessoas que às vezes você nem conhece para poder traduzir alguma coisa ali para você. Você não vai passar nenhum perrengue, não vai cair nenhuma saia justa. Você visualiza, você se vê ali fazendo a entrevista ali da imigração, respondendo aquelas perguntas com tranquilidade. Isso é importante para você, então por isso que você precisa descobrir por que você quer aprender inglês. Você mentaliza, você numa reunião de família, numa reunião aí nas empresas, né? Que as pessoas, por mais que a Covid está aumentando aí novamente, mas tem alguns períodos que consegue, né? Que está um pouco mais controlado, então o pessoal já consegue se encontrar com mais segurança, então para pequenas confraternizações, aí você canta, as pessoas ficam admiradas, nossa, olha, ela canta direitinho em inglês, nossa, eu queria ser como ela. Você se sente mais confiante, porque você fala inglês, você se sente mais inteligente. O motivo interessa para você, nenhum motivo porque você quer aprender inglês, porque você quer falar inglês é bobo, é banal. Não, ele é importante para você. E você precisa entender isso. É importante para mim. Então, o que eu preciso fazer para poder atingir, para poder chegar na fluência? Aí, o que você vai fazer? Você vai focar mais no listening. Eu sempre falo isso daqui. Todo vídeo meu vai ter falando que você precisa focar mais no listening, porque é o erro principal das pessoas. Elas querem falar, mas elas querem falar sem entender primeiro. E não é assim que se aprende o idioma. Não foi assim que nós aprendemos o nosso idioma materno. Eu utilizo muito o exemplo do nosso idioma materno porque é dessa forma que você aprende qualquer idioma. Primeiro você entende, você vai ouvindo, você vai entendendo, aí você vai conseguindo assimilar, depois você consegue repetir. Só depois que você repetiu, que você já entendeu, que você começa a escrever. Claro, você já sabe um outro idioma, você consegue agilizar isso um pouquinho. Como que você faz? Você vai linkar o listen, que é o ouvir, com o ler. E você pode fazer o que também? Repetir, pronúncia, repetir em voz alta. E você pode fazer o quê? Copiar aquele texto, copiar algumas frases. Você pode fazer isso ao longo da semana, né? Cada dia você vai treinando uma habilidade para você agilizar o seu processo. Mas lembrando que de 70% a 80% você vai dedicar ao listening. Tem que ser a compreensão, principalmente se você estiver começando do zero. É por isso que muita gente trava na hora de falar, ela não consegue, ou às vezes tem o vocabulário, mas não consegue entender direito, porque não dedicou o suficiente. Quando você dedica ao listening, quando você vai percebendo que vai ter algumas coisas que eles vão pronunciar de uma forma diferente. O som do TH, por exemplo. O som do TH ele é bem complexo. Muitas pessoas nós não temos esse som em português. Então, muitas pessoas têm dificuldade para reproduzir esse som.
E como que você faz o som do TH? Você coloca a língua entre os dentes, você vai soprar, aí vai depender. Tem palavras que vai ter um som entre S e F, um som entre o D, quase D, mas não é o D. Então, cada palavra ela tem um som e não tem uma regrinha que você vai virar e falar, antes de consoante, antes de vogal é X, antes de consoante é Y. Não, não tem uma regrinha. Você precisa ir ouvindo, percebendo. Quando você começa a dedicar mais tempo ao listening, você vai percebendo esses detalhes. Porque a primeira vez que você ouve, você vai prestar atenção no que você conseguiu entender de vocabulário que você tem. A segunda vez você também vai pegando outras palavras, outras expressões que você não conseguiu entender da primeira vez. A partir da terceira, da quarta vez que você estiver ouvindo, você já vai prestar atenção em pronúncia, em entonação. O TH, por exemplo, você vai ver que tem a palavra, né? Think, think. Não é nem o T, nem o S, nem o F, né? Tem thought, thought, não é nem o D, nem o T, é um som, na fonética a gente chama de som bemolizê, é quando um fonema, uma letra, ela está entre uma e outra. Então você não consegue perceber, não é think, é think, não é think, não é think, porque think é pia. Então, se você troca a forma de pronunciar, você vai estar falando outras palavras. Então, à medida que você vai treinando, você vai ouvindo bastante, você vai conseguindo ir percebendo isso. E você vai anotando. Anota como que você escutou. Não anota como que a palavra, né, como que é a escrita correta da palavra. Anota como que você escutou. Depois observa com a palavra escrita e você vai conseguindo identificar os padrões. Em inglês tem padrões, em português também nós temos os padrões. Aí você vai fazendo isso, por exemplo, com o som do TH, né, que é diferente. There, thanks, até para agradecer, thanks, não é thanks, thanks. As pessoas falam thank, não é thank, não é com T, é thank, thanks, thank you. Tem que colocar o L entre a língua, entre os dentes, o L entre a língua. Você tem que colocar a língua entre os dentes e soprar. Este é o som do TH. E vai depender pro D, quase T, quase S, quase F. Cada palavra ali vai ter um som diferente. Outro som também que às vezes as pessoas pronunciam errado, elas falam errado, elas entendem errado devido ao nosso português, o CH. O CH em inglês é como se fosse um T com um X. Ele faz um som diferente. Né? Por exemplo, change, change. Não é change. Que mais? Much, much. Olha só, parece que tem um T com X. Então, o CH também é pronunciado diferente em inglês. E quando você dá mais atenção ao listening, quando você consegue ir dedicando mais tempo, você vai percebendo isso. Você vai percebendo que esses padrões, a forma como eles vão pronunciando as palavras. Você vai ver lá, beach, beach, né? É um som parecendo um chiado, como se fosse o T e o X junto. Nós não temos algo assim em português, então você precisa ouvir mais para você ir repetindo, para você conseguir reproduzir o som o mais próximo possível do nativo. Ele não precisa ser igual, não tem que ser exatamente como o nativo, mas tem que ser próximo, porque o nativo, outras pessoas precisam entender o que você está falando. Né? Por exemplo, nós temos o tion em inglês também, né? Que a gente pronuncia chan, chan, que seria o nosso equivalente ao são, né? O nosso são em português. Então você tem aí emotion, emotion, você tem communication, communication, não é communication, emotion, emotion, communication.
function, chan. Então você vai, à medida que você vai ouvindo, você vai percebendo que você como que é essa pronúncia. Você vai anotando para quando você for repetir, você ir reproduzindo o som mais próximo do possível. E essas palavras, essas letras, esses sons que você tem dificuldade para poder reproduzir, você vai precisar treinar mais vezes. Como que eu aprendi o som do TH? Eu fiz igual o meu professor me falou, fui para frente do espelho, coloquei a língua entre os dentes, né, ó. E não tem outro jeito não, é feio? Ah, é feio, mas não tem outra forma de você aprender a pronunciar. Você tem que ficar lá na frente do espelho para você observar e você vai repetindo as palavras. Você ouve e você vai repetindo o mais próximo possível. O que você pode fazer também? Você pode pegar o seu celular e pode gravar. Porque aí quando você for ouvir, você vai ver como que tá. Você tá melhorando, tá difícil ainda, você não conseguiu reproduzir esse som e você começa aí pesquisando vídeos sobre isso. Você utiliza a internet a seu favor. Na época que eu aprendi inglês não tinha internet. Eram umas fitas, primeiro eram as fitas cassetes, né, entregando a minha idade. Depois eram os CDs, eu acho que o pessoal hoje nem sabe o que é CD. Então, nos livros que a gente adquiria, no material que a gente adquiria, porque eu comecei fazendo cursos normais, tradicionais, igual todo mundo. Perdi muito tempo com os cursos tradicionais. Depois de muito tempo que eu descobri que não era daquele jeito que eu ia conseguir ser fluente. Mas enfim, comecei como todo mundo. Então eu pegava, ouvia aquilo, né? Eu colocava o CD depois para repetir. Não tinha internet, não tinha aí celular com vários aplicativos. Tem aplicativos de pronúncia, tem aplicativos que você repete e ele vai te falando se tá certo ou se não tá, como que tá a sua pronúncia. Você pode utilizar até o Google Tradutor para treinar a pronúncia também. Só que o Google Tradutor ele dá muito erro. Que às vezes você fala a frase certinha, ele vai lá e escreve outra coisa. Até em português, às vezes, acontece isso, né? Às vezes você está falando, o telefone está ali perto de você e ele começa a captar ali e vai pesquisando algumas coisas mais sem noção. Mas você vai fazendo isso tudo, se você aplicar todos os dias, essas técnicas que eu estou falando aqui para vocês, vira atalho, porque você vai colocando isso todos os dias no seu dia a dia, nos seus estudos, e você vai percebendo a evolução. Ao invés de você gastar 3 anos, você vai conseguir com 1 ano, 1 ano e meio. E você tem que focar, não é no tempo do seu aprendizado. Tá aí outro erro que as pessoas cometem. Todos nós queremos tudo para ontem. A gente quer dormir, igual o filme do Matrix. Eu falei que se fosse... Tinha que ser, o mundo tinha que ser igual o filme do Matrix. Você quer aprender algo? Baixa o download ali do programa e pronto, você já, instantaneamente, você já sabe falar inglês, falar mandarim. Pensa mandarim, que é bem mais complicado. Você acha inglês difícil? Vai tentar fazer mandarim. O que acontece? O francês... que é bem irregular, ele é parecido com o nosso português, ele é muito irregular, você não pronuncia várias letras, o final das palavras você não pronuncia. Em inglês você pronuncia, mas às vezes diferente. Então o inglês, estruturalmente, ele é mais simples até do que o nosso português. Tem as particularidades com os sons? Tem, mas tem coisas que é bem mais simples. Para você aprender a questão dos verbos, por exemplo. I run, you run, she runs. We run. Olha só. Agora, se eu for falar em português, eu nem sei falar em português, viu, gente? Eu nem lembro mais como que conjuga verbo em português. Você falar em português é ótimo. Eu corro, ele corre, nós corremos. Olha como que é irregular. Então, para você memorizar isso, é bem mais complexo do que uma estrutura que vai ter o quê? Uma única mutação com o ri, com o she. Só que as pessoas colocaram na cabeça delas que inglês é difícil, que inglês é complicado. E não é, isso é um mito.
Estruturalmente, o inglês é mais simples. Claro que tem ali as particularidades, né? Os sons, alguns fonemas que nós não temos, é o que eu estou falando aqui. Então, você treinou, dedicou mais tempo para a pronúncia, dedicou mais tempo para o listening, você vai começar a melhorar a sua pronúncia, porque você vai perceber isso. A entonação que eles usam também é diferente, né? A divisão silábica deles é muito diferente. Às vezes a gente olha para uma palavra, acha que ela tem 3 sílabas e na verdade ela tem 2. Eles abrem a boca para falar 2 vezes. Então, assim, isso tudo influencia. Outro som também que geralmente o pessoal erra muito quando está aprendendo, o H em inglês, ou ele vai ser mudo, que são poucas as palavras, e a maioria ele vai ter aquele som de R, aquele R de rato que nós temos, R de rato, R de régua, né, que nós temos em português. Eu não sei como que chama esse som do R, mas foneticamente falando, né? Mas assim, esse R forte, isso você vai falar, você vai pronunciar com o H. E quando você vai dedicando tempo ao listening, você vai percebendo isso cada vez que você vai escutando. Por isso que você precisa escutar uma mesma música, um mesmo texto, uma mesma frase, um mesmo trecho, umas 10 vezes em seguida. Porque cada vez você vai perceber um detalhe diferente, cada hora você vai prestar atenção numa coisa. À medida que você vai identificando o que você já, né, o que você conseguiu ali, as palavras que você já sabe, que você aprendeu a significado, o que você já aprendeu a pronúncia, aí você depois presta atenção no que você não aprendeu. Aí você vai percebendo outras coisas. Cada vez você vai assimilando e aquilo que você já assimilou você vai passando para o próximo. E é assim que nós memorizamos as coisas, tá? O nosso cérebro, ele memoriza por repetição. Aí tá, se o H tem o som do R, o R é como então? É um R mais vibrado, né? Run. Que mais? Qual outra palavra que pode ter com R? Rose, não é rose, não é run. É run. Então, ele é esse R vibrado, né? Que às vezes a pessoa está acostumada com o nosso R de rato, aquele R forte, né? O som de 2 R's que nós temos. 2 R's em inglês, você viu uma palavra lá com 2 R's. Então, vai ser um som só. Porque às vezes ela fica com a língua materna dela, com a forma que a língua materna dela é pronunciada algumas palavras, e ela quer levar aquilo para outro idioma. Essa não é a melhor forma de utilizar a língua materna. Tem a forma correta de você utilizar o português a favor para aprender inglês. Então você dedicou mais tempo à pronúncia, dedicou mais tempo ao listening. Consequentemente, você vai percebendo alguns detalhes das pronúncias, você vai anotando. Se você tem dificuldade com palavras com TH, pesquise trava-línguas. Eu detesto trava-línguas. Mas enfim, é uma forma de você treinar. Vai repetindo as palavras com TH, ouça e repita, ouça e repita. Eu tenho dificuldade para falar o H em inglês. Então, você treine mais palavras, né? Honor, house, horse, hour. Olha só, tem hora que ele vai ser mudo e tem hora que ele vai ter o som de R. Aquele R de rato. Então, você vai percebendo isso tudo quando você vai dedicando ao listening. Por isso que o listening é a habilidade mais importante. Se você não dedica mais tempo a ele, você compromete o seu aprendizado. E isso não é só em inglês não, gente. Isso é em qualquer idioma. Você precisa ouvir muito para poder ir identificando alguns padrões para você aplicar ali no seu aprendizado, para você ir conseguindo entender ali como que está sendo pronunciado algumas palavras. Porque você não precisa ter uma regra. Nós temos a mania de que em português nós temos as regras. Em inglês, não. A maioria das regras, elas não valem. A maioria é exceção. Tem coisa que nem tem regra.
Ah, mas por que é desse jeito? É desse jeito e pronto, acabou. Você precisa só aceitar. À medida que você vai ficando, convivendo com aquilo, você vai aumentando o contato, você vai percebendo que aquilo vai se tornar natural. Você não vai precisar de uma explicação. Por quê? Por quê? Não, você não vai precisar. Isso só vai atrasar o seu entendimento. Você não precisa entender. Você precisa simplesmente reproduzir, saber como pronunciar. E como que você vai saber? À medida que você vai treinando ali o seu ouvido. Você precisa treinar o seu ouvido, né? Para ir entendendo, para ir ouvindo, para ir percebendo. E a hora que você consegue perceber esses padrões das pronúncias, como que eles falam as palavras, como que eles conectam os sons de uma palavra na outra, à medida que você vai percebendo isso, depois eu posso fazer, né, uma aula, uma live também, só sobre esses sons, né, que é o Connected Speech, que é o discurso conectado, a fala conectada, que muita gente aí não consegue entender o que está ouvindo, é por isso, porque na hora que eles vão conectar os sons, muda um pouquinho, às vezes muda muito, dependendo das palavras que eles estiverem falando, e aí você vai conseguindo perceber, você vai aprendendo que aí quando você ouve aquele som de novo, aquele padrão, você já vai entender, opa, esse aqui agora eu já sei, então eu já sei que são duas palavras. Agora eu já sei como que pronuncia o TH, então quando eu for ouvir, quando eu for falar, eu já não vou ter mais tanta dificuldade, porque você foi se expondo ao que você tinha mais, que você achava mais desafiador. E é assim que nós vamos aprendendo. E se você não fizer dessa forma, você não vai chegar à fluência, porque não existe fórmula mágica, tá? Não existe. Não existe um áudio que você vai colocar ali hoje, vai deitar, vai dormir, vai escutar aquele áudio a noite toda, e no dia seguinte você vai acordar fluente. Nós não vivemos numa Matrix, né? Onde você consegue, eu quero aprender inglês, aí baixa ali, faz o download, fecha os olhos lá, faz o download, e você já sai falando inglês. Eu quero aprender mandarim, já sai falando mandarim. Eu quero aprender alemão. Pensa o alemão. O alemão é difícil, porque o alemão tem um tanto de consoante junto. Não, se você tiver exposição a ele, como que é pronunciado, como que são os sons, quando tem lá 3 consoantes, 4 consoantes juntos, por exemplo, eu não sei, eu ainda não tive. O alemão, ele está aí um idioma na minha listinha de próximos idiomas que eu quero aprender. Mas, por exemplo, você, às vezes, só porque você tem um monte de consoantes juntos, antes de uma vogal, você já acha aquilo coisa de outro mundo. E não é, porque tem um padrão, tem uma forma de pronunciar aquilo. A partir do momento que você conhece, que você começa a ter contato, que você começa a treinar, você vai conseguir tanto ouvir quanto falar, tanto entender quanto falar. Então você precisa treinar. As pessoas querem aprender inglês, mas elas não querem dedicar. Durante muito tempo eu fui assim. Eu achava que 2 vezes na semana, fazendo o curso, ia lá 2 vezes na semana e fazia os exercícios do livro, que a gente tem um livro, eu ia ser fluente. E eu não tinha fluência. Eu não saía, eu empaquei num nível que eu não saía. Porque eu não fazia mais nada além daquilo. Quando eu entendi, quando eu percebi que eu comecei a dedicar todos os dias, que eu comecei a ouvir mais, a repetir mais, aí colocando isso, tudo que eu pegava o meu dia, né, a minha rotina, o meu mundo e transformava ele em inglês, é que eu comecei a sair do nível que eu estava. Foi aí que virou a chave. E naquela época não tinha ninguém para me falar isso. Hoje em dia a gente tem internet, tem vários materiais. Então o que você tem dificuldade, você consegue pesquisar para que você consiga ali e tendo contato com aquilo até que aquilo fique natural, até que você supere aquele obstáculo. É igual um atleta, ele não começa sendo atleta, não é da primeira vez que ele acerta tudo, que ele dá conta de fazer tudo. À medida que ele vai treinando, né? A ginástica olímpica,
O pessoal tem que treinar bastante até eles conseguirem fazer o que eles fazem. E não é da noite para o dia. Então, é tudo habilidade, precisa de treinar, precisa de contato, de treinar. Por isso que você precisa ter bem claro o seu objetivo, o quão é importante, para que quando você falar assim, tá muito chato, eu tenho que ficar repetindo isso aqui muito, eu não estou melhorando, meu nível não está progredindo, para você continuar. Porque tem um período de todo o aprendizado, né? Que a gente se sente meio estagnado, mas depois também dá um boom que deslancha. Só que nesse período você não pode desanimar. Isso é comum, isso acontece com todo mundo. Agora, à medida que você vai fazendo outras coisas nesse período, você vai combinando várias coisas, você vai conseguindo superar isso, tá? Outra coisa também, o que você pode fazer aí para melhorar? Não traduzir palavra por palavra, tá? Você precisa traduzir por contexto. É assim que nós aprendemos, é assim que é a forma de aprender. E na maioria das vezes, quando você traduz por contexto, você costuma acertar. Na maioria das vezes. Você assimila pelo contexto ali da história, da situação. Por isso que é interessante você aprender com frases, com textos, tá? Um trecho ali de uma história, um trecho de um diálogo, de uma situação do dia a dia, porque o contexto vai te ajudar a entender palavras que você não sabia. E é assim que você aprende. Então, por contexto. Quando você fica ali para traduzir palavra por palavra, o seu cérebro vai dando um nó e acaba que ele não vai seguindo uma sequência. Ele não vai conseguindo ter uma fluidez da mesma rapidez que é a fala, que é o pensamento. O nosso pensamento ele é muito rápido. Olha só, eu estou falando aqui, eu não estou nem pensando no que eu estou falando. Olha a rapidez. Agora, se eu tiver de pensar, eu vou ficar assim, tá, como é que eu falo isso? Como é que eu falo aquilo? Você vai dando pausas. E quando você vai traduzindo palavra por palavra, vai dar um nó no seu cérebro. Porque não tem como você tem que ouvir, traduzir, entender, lembrar, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Então, não é assim que é o processo. Então, você vai traduzindo por contexto. Você não sabia uma palavra. Mesmo assim, pelo resto da frase, eu não consegui entender. Aí você pesquisa no dicionário. Mesmo assim, você pesquisa. Mas o correto é fazer dessa forma. Porque quando você vai traduzindo por contexto, você vai deduzindo. É meio que você vai deduzindo. E essa dedução, na maioria das vezes, costuma dar certo. Costuma ser a chave. E é assim que você vai aprendendo ali, aprendendo como que é cada situação. Por exemplo, a palavra time. Time. Todo mundo conhece essa palavra como tempo, como hora, mas ela pode significar hora, tempo, pode significar vez, pode significar época. Então, em cada frase, ela vai ter um contexto, ela vai significar alguma coisa. Por quê? Por conta do contexto, né? Por exemplo, eu falo assim, what time is it? Que tempo que é agora? Não, que hora que é agora? Quantas horas? Agora eu falo assim para você, time after time. O que significa isso? Isso aí vai significar, né? Tempo depois de tempo. Tempo após tempo, tá vendo como que fica estranho se você ficar traduzindo palavra por palavra? Repetidas vezes, time after time, ou seja, várias vezes. É outra forma de dizer repetidas vezes. Né? Se eu falar para você assim, once upon a time. Então, se você fica com memorizado ali que time é tempo e é hora, que é só isso que você sabe, na hora que você ouvir essas estruturas, na hora que você ouvir algumas expressões, você vai ficar meio perdido, vai falar assim, mas once upon a time, não estou entendendo o que é isso. Né? Aí como que seria a tradução? Era uma vez, há muito tempo atrás, era uma vez. Então, run, a palavra run também, ela
run que é correr, né? Ela significa várias coisas. Ela pode significar gerenciar, administrar. Ela pode significar funcionar. Ela pode significar correr? Pode. Ela tem outros usos também. Então, por isso que você não vai ficar simplesmente traduzindo palavras por palavras. Você vai utilizar os contextos para você conseguir traduzir, né? Por exemplo, eu falo assim, ó, the bus runs every hour. The bus runs every hour. Aí você vai pensar, o ônibus corre toda hora? O ônibus corre, mas o ônibus não corre. Então, o que está significando? Que o ônibus funciona. O horário de funcionamento do ônibus é toda hora. Então, você precisa entender o quê? Pelo contexto. I can run 10 miles. I can run 10 kilometers in 5 minutes. Eu consigo correr, eu posso correr 5 quilômetros, 5 milhas aí em 5 minutos. Aí, nesse caso, o run está significando correr. Então, você precisa ir de um contexto para você ir traduzindo, não ficar traduzindo palavras soltas por palavras e não sair deduzindo porque run é correr, então todas as frases vai ter frase que vai mudar o significado, o time, e isso com outras palavras também. Vai ter palavra que você está acostumada a ver ela como substantivo, de repente já vira um verbo. Vai ter palavra que às vezes você está acostumada de ver verbo, de repente ela vira um adjetivo. Então, o uso da palavra, o significado dela num contexto é que vai fazer com que você perceba, com que você aprenda em que situação você pode usar aquela palavra. Por isso que é importante você utilizar da tradução por contexto. Tá? Deixa eu olhar ali as horas, né? Porque senão depois não pode passar. Bom, você precisa ter também um material adequado. O que é isso, material adequado? Bom, tem pessoas que elas são visuais, tem pessoas que elas são auditivas, sinestésicas. O que é isso? Isso é de acordo com o canal preferencial de comunicação de cada pessoa. Eu sou uma pessoa muito visual. O que significa isso? Significa que quando eu vejo coisas coloridas, eu aprendo mais com gravuras. Tanto que eu falei para vocês que quando eu estava aprendendo inglês, eu era igualzinha essas crianças que estão aprendendo a ler. Eu saía na rua, tudo que eu via, eu ia olhando para aquelas imagens, para aqueles objetos e já ia mentalizando, repetindo em inglês o que era cada coisa ao meu redor. A minha rotina eu fui fazendo assim. Então eu me olhava no espelho, eu repetia as coisas porque eu precisava ver alguém, né, para não parecer muito louca, porque eu também conversava, andava pela casa repetindo as coisas em voz alta, eu fazia diálogos e eu mesma respondia, porque era a forma que eu tinha de treinar. Então, o que acontece? Quando eu estava lendo um livro ou ouvindo uma música, isso acontece até hoje, eu visualizo direitinho a cena, principalmente se é uma música que está contando uma história. Eu vejo com todos os detalhes que está falando ali na música. Se eu estou lendo um livro, a cena fica muito vívida para mim. É como se eu estivesse vendo um filme com a cena perfeita, porque eu sou visual. É uma característica da minha comunicação. Tem pessoas que é mais sinestésica, aquela pessoa que precisa de sentir mais, que ela é mais introspectiva e ela vai aprender mais com leituras, livros, escritas. Às vezes ela vai precisar, sei lá, pegar um script e interpretar como se ela estivesse num teatro, né? Fazendo ali uma peça, recitando ali os poemas, os textos que ela tem acesso. A pessoa, quando ela é auditiva, ela gosta mais de ouvir, né? Então, no caso, um vídeo, uma música, um podcast também vai dar certo. Então, quando você sabe qual que é o seu canal de comunicação, fica mais fácil para você selecionar. Fica mais fácil para você selecionar os materiais que você vai utilizar. Aí tem os materiais certos para você treinar o reading,
E geralmente uma pessoa que ela é sinestésica, ela vai ter um contato maior. Lembrando que todas as pessoas, independente se são sinestésicas, auditivas ou visuais, elas têm que dedicar mais tempo ao listening, tá? Isso aí é regra básica. Mas aí você dedica tempo ao listening, mas você pode colocar de uma forma que você vai assimilar mais coisas. Eu sou visual, então um desenho. Desenho para criança é ótimo para poder aprender. E eu descobri isso quando eu estava fazendo francês. Porque quando eu aprendi inglês, eu não tinha acesso a essas coisas, a essas informações. Então, o próximo idioma que eu for aprender, eu já sei que eu vou aprender com mais rapidez, porque eu tenho acesso a muita coisa que eu não tinha quando eu aprendi inglês, que eu fui descobrindo depois, e muita coisa que eu descobri depois, à medida que eu fui fazendo cursos de PNL, né, programação neurolinguística, o próprio treinamento em coach, de psicologia positiva, de neurociência, você vai percebendo que algumas coisas que às vezes você fazia é uma técnica que é utilizada. E na época, às vezes, eu nem sabia disso. Tem coisas que eu só fui aprender depois desse contato com esses cursos? Sim. Por isso que a partir de agora é diferente. Por isso que quando eu venho aqui falar para vocês como que vocês vão misturar isso tudo e utilizar a seu favor, vocês vão conseguir aprender com mais facilidade, com mais rapidez. E isso vai transformar em um atalho, porque você já vai sabendo o que você pode fazer, o que dá certo para você. Se eu não gosto de ler, não adianta eu pegar lá um livro de literatura, um livro de algum assunto que eu gosto, por exemplo, eu preciso saber um livro de liderança, eu preciso ler alguma coisa nesse sentido, eu preciso ler um livro de administração, preciso ler um livro de rotinas administrativas, de vendas, de neuropersuasão, por exemplo. Se eu não gosto de ler, para mim pegar um livro desse e ler, mesmo de temas que eu preciso, que eu gosto, vai ser mais maçante. Porque eu não gosto de ler, não é a forma como eu absorvo. Eu absorvo ouvindo, então o que eu preciso? Pegar podcast, palestras, vídeos, né? Porque o vídeo você pode colocar ele, você não precisa às vezes necessariamente estar somente assistindo, né? Você pode ouvir também. Então acaba que você consegue ir selecionando o material correto para cada habilidade, para você ir treinando a habilidade, para você ir ainda de uma forma que funciona mais rápido para você. Então tem o material certo para você trabalhar reading, para você trabalhar o listening, para você trabalhar o speaking. Então quando você sabe disso, você já agiliza, você vai ganhar muito tempo. É o que eu falei, que eu mencionei aqui no início. Se você aplicar essas técnicas corretamente, elas vão virar atalho para vocês, porque você vai saber como utilizá-las da melhor forma possível. Se você entende seu comportamento, se você entende o que funciona para você, anda muito mais rápido do que você ficar ali batendo cabeça, pensando, eu não gosto de ler, e fica ali no lendo. Tá, você precisa ler? Precisa, mas espera aí, qual outra coisa que eu posso colocar? Que eu vou colocar em maior quantidade, que eu vou dedicar mais tempo e que eu vou conseguir absorver mais. Tá, então para me ler, eu preciso de ler alguma coisa com gravuras, com ilustrações. Eu vou fazer leitura de mapa mental, então. Vou fazer leitura de mapa mental. Que é o quê? Coisas coloridas, tem texto, você consegue ler, aí aquele ali vai fazendo com que você consiga assimilar mais coisas. Aí eu gosto de ouvir, então vou ouvir um podcast, vou ouvir a aula, vou pegar o áudio vou pegar essa live depois e vou ouvir ela. Que enquanto eu estiver fazendo outras coisas, eu estou ouvindo, eu estou assimilando. Isso vai fazer com que você consiga aprender com mais rapidez, tá? Outra coisa que você pode fazer também. Então, você selecionou o seu material, você viu lá o que combina com você. Você sabia que se você ensinar outra pessoa, você estará aprendendo, você estará assimilando cerca de 95% do conteúdo? Pois é. O que acontece? Nosso cérebro aprende da seguinte forma: 10% lendo, 20% ouvindo, tem uma colinha aqui, 30% observando, 50%
vendo e ouvindo, 80% debatendo, praticando e 95% ensinando. Aí o que você vai fazer então? Aqui que está o pulo do gato. Você vai chamar alguém para ser um colega de parceiro seu, um colega de parceiro. Você vai chamar alguém para ser parceiro de estudos. Pode ser alguém do trabalho, seu filho, seu irmão, seu marido, sua esposa, seu primo, seu vizinho. Pega alguém. Você não precisa chegar lá e dar uma aula. Você aprendeu 3 frases hoje? Eu aprendi a falar good morning. Eu aprendi a falar good afternoon. Eu aprendi a falar how's it going? Estou dando exemplos simples. Por quê? Para a pessoa entender. Então você aprendeu isso, ensina para essa pessoa. E quando você estiver ensinando para ela, você vai ter um parceiro para você praticar, para você estudar. Um vai poder ficar conversando com o outro. Vocês não vão ter vergonha porque os dois estão aprendendo. Tem muito disso, né? A pessoa, quando ela está aprendendo, ela sente muita vergonha. Aí ela não consegue, ela se trava na hora de falar com outras pessoas, de colocar em prática. E paciência, gente. Tem hora que eu falo cada coisa errada em português e acontece. Então, por que eu não posso me arriscar em inglês, em treinar também? Eu estou praticando. Uma hora eu vou parar com esses erros e eu aprendo quando eu errar, eu aprendo com esse erro. Às vezes você consegue memorizar mais do que se você não tivesse errado. Então, não ficar muito com essa neura. Mas aí você colocou lá, separou uma pessoa, você conseguiu uma pessoa e você ensina para essa pessoa. Aí o que essa pessoa aprendeu, ensina para você. Olha só como vocês vão virar parceiros de estudo. Vocês vão estar aumentando a quantidade de exposição ao idioma e vocês vão estar melhorando a sua capacidade de absorção. Dessa forma, vocês vão aprender muito mais rápido. Porque vocês vão estar memorizando, vocês vão estar internalizando 95%, cerca de 95%. Pega essa live, pega essas dicas, né? Por isso que eu falo que a live é uma aula, porque que eu estou mostrando, eu estou ensinando para vocês um atalho que vocês podem utilizar. Se vocês pegarem isso aqui e colocar no dia a dia de vocês, vocês vão ver progresso, porque funciona, gente. Isso aqui eu não inventei da minha cabeça, não é algo que eu tirei aleatório, não. Tem pesquisas que comprovam, né, essas técnicas. Que acontece? Eu fui combinando, porque quando você combina várias coisas, você vai aumentando o seu potencial de contato com o inglês. E isso vai fazendo com que você aprenda, porque você tem que ter muito contato com o inglês. E você pode ir fazendo isso em pequenas doses no dia a dia. Eu não consigo fazer um intercâmbio, eu não tenho dinheiro para morar em outro país. Então aproveita, faça um intercâmbio aqui mesmo no seu país. Como que eu vou fazer um intercâmbio aqui? Você vai cercar de inglês, você vai transformar o seu mundo em inglês. Assim você vai fazer uma imersão, mesmo estando no Brasil, mesmo falando português. E eu vou chegar aqui agora no último ponto. Que acontece? Acho que vai dar tempo. Você pode utilizar o português, a sua língua materna, para aprender inglês, para potencializar. Se você usar da forma correta, tá? Você precisa usar da forma correta. Como que seria? Em inglês a gente tem as palavras cognatas. Que é isso? Cognatas são palavras que significam, elas têm um significado igual a outras palavras em outros idiomas. Vou colocar aqui, por exemplo, o português. Elas são as verdadeiras cognatas. Você pode utilizar essas palavras para ir aumentando o seu vocabulário. Porque quando você vai conversar, quando você vai falar, quando você vai ter contato com o texto, quando você estiver ouvindo, tem algumas palavras que elas são cognatas. E isso vai fazendo com que você já consiga entender alguma coisa. Por exemplo, cômico, né? Connect, né? Conectar. Area,
área. Olha só, mudou só a pronúncia, inclusive. Sexual, sexual, natural, né? Natural, nation, nação. Então, essas palavras, elas lembram, elas parecem com palavras em português e elas significam isso mesmo. Claro, nós temos as falsas cognatas? Tem. Mas, por exemplo, parents. Parents não significa parente, significa pais. Não é? Actually. Actually não é atualmente, significa a verdade. Então, nós temos os falsos cognatos? Temos. Mas você pode utilizar do português para dar um up aí no seu inglês. Qual outra forma que você pode utilizar? O que você fala mais no seu dia a dia em português? Pega isso e pesquisa lá como que você fala isso em inglês. Pega alguns ditados, algumas frases, né, que nós já temos prontas ali em português e utilize, vai lá e pesquise como que fala isso em inglês. Você vai aumentando ali o seu vocabulário. Né? Por exemplo, você vai perguntar assim, você vai perguntar lá assim, ó, como eu digo, hoje eu acordei bem em inglês, que hoje eu acordei bem, aí você vai lá pesquisa, né? Como que fala isso em inglês? Você vai utilizar o seu idioma materno para poder dar um up. O que você utiliza mais no seu dia a dia? Quais são as palavras que você utiliza mais? Como que são essas palavras, essas frases em inglês? É aquilo que eu falei, de trazer o seu dia a dia, de trazer as suas atividades para o inglês. Você vai transformar o seu mundo, o mundo que você vive, a sua rotina, o seu dia a dia, você vai transformar ele em inglês. Já está quase dando o horário, né? Você vai transformar ele em inglês. Aí isso é utilizar o seu idioma para dar um up aí no inglês, no aprendizado de inglês, tá? Espero que você tenha gostado. Essa live vai ficar disponível aqui. Eu não sei se eu vou conseguir salvar ela agora, mas se eu não conseguir deixar ela salva, provavelmente depois eu vou conseguir subir ela aqui para vocês. E se vocês utilizarem essas técnicas, elas da forma correta, elas vão transformar em atalhos. Comente depois, envie um direct para mim, o que você quer que eu aborde aqui, né? O que você quer que eu traga mais aqui, se quer que traga mais sobre atalhos, sobre as estruturas que eu mencionei aqui, né? Que estruturas que você pode colocar no seu dia a dia, eu posso fazer uma lista, trazer aqui para vocês. Então, quando você começa a perceber isso e começa a colocar isso no seu dia a dia e começa a praticar, você vai ver o seu inglês melhorando, você vai ter progresso. Você precisa focar aí no seu processo de aprendizagem e não ficar focando no tempo que você quer ser. O tempo que você quer ser fluente é importante? Mas não é o principal. E nem comparando você com outras pessoas. Cada pessoa tem uma realidade. Então, isso tem que ser levado em consideração. Cada realidade, cada contexto. Em qual contexto você está inserido, né? Pergunte para você o que você está fazendo para você melhorar a sua fluência, que está contribuindo para a sua fluência. Qual dessas atividades que eu falei aqui, depois comenta aqui no vídeo, qual dessas atividades que eu falei aqui você coloca em prática? Você está colocando em prática ou você já colocava em prática? Se você não colocava nenhuma, qual dessas que você vai colocar? Porque aí você vai perceber progresso. Vai perceber progresso porque vai melhorar. E assim você vai chegar na sua fluência.